Chegou a hora de conferir o Clube Tag Inéditos de abril. Olá, marcadores e marcadoras, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. Pois é, hoje é dia de conferir o Clube Tag Inéditos de abril, que dessa vez chegou um pouquinho mais tarde por aqui, mas eu vou contar para vocês tudo que vem aqui nessa caixinha, que já foi mostrada aí como um spoiler, porque em abril a tag costuma mostrar qual que é o livro que vem na caixinha. Eu tentei evitar de todas as formas, talvez tenha visto a capa do livro, mas a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Então, antes de seguir para o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, aproveitar o cupom que eu deixo aqui do lado do Clube Tag Inéditos, e aí você pode ganhar aí mês grátis, pode ganhar brindes exclusivos e pode assinar o Clube Tag Inéditos ou o Clube Curadoria. É só copiar esse cupom e colar na hora de fazer lá o seu pedido mensal ou anual. Além disso, aproveita também que aqui na descrição está o link do meu canal de promoções. Eu posto lá tudo que tem na Amazon, Mercado Livre, em livros e de vez em quando alguns itens interessantes para vocês. Então entra lá, fica de olho porque sempre tem sorteio também. Agora vem comigo que é hora de unboxing. Como eu disse, a caixinha de abril ela já vem aí com alguns spoilers. Quem acompanha lá o perfil da tag, os stories, as fotos que eles costumam repostar, vai saber que livro veio aqui dentro, porque em abril eles costumam divulgar. Tem 2 ou 3 vezes no ano em que eles divulgam o livro. Como eu gosto muito do fator surpresa, eu tentei esse mês evitar ao máximo conferir as redes da tag para poder ter a surpresa na hora de abrir a caixinha com vocês. Então vamos lá, vamos ver se eu já vi alguma coisa, enfim. E o primeiro objeto da minha caixinha é a tão esperada moedinha. Aqui veio a minha moedinha aí de aniversário da tag, geralmente a minha também vem em abril, porque foi em abril a primeira vez que eu assinei a tag, então todo mês de abril chega a moedinha. Vamos descobrir quem é o autor aqui dessa moedinha. É um autor super querido, nacional, que é o Ariano Suassuna. E essa aqui é a minha moedinha de 5 anos de tag, então faz 5 anos que eu sou assinante aí direto da tag. É um autor que eu gosto bastante, super respeitado, admiro muito, então já já ela vai ali para a estante para poder enfeitar a nossa estante aqui. E tô aqui em mãos com o livreto aí que é o mimo do mês. É um livretinho escrito Contos de Humor da América Latina. E aqui a gente vai ter vários autores. A gente vai ter Machado de Assis, Teresa de la Parra, Arthur Azevedo, Fray Mocho, João do Rio, enfim, tem aí vários autores que vão estar participando desse livrinho aí, com os contos aí de humor. E a capa eu achei bem legal, bem interessante assim, simples, fazendo aí alusão à cultura da América Latina. E por dentro o livretinho é bem legal, tem uma fontezinha menorzinha para poder caber todos esses contos. E tem também algumas passagens aí de capítulo em preto, com detalhes. Tá interessante, tá bonitinho. E assim, eu leio muito poucos esses livrinhos de contos. Talvez conto não seja o meu forte para leitura, mas futuramente, quando eu for fazer alguma leitura aí de férias, de feriado, talvez eu pegue aqui para poder conferir. E chegamos então à nossa luvinha aqui do mês, que tá nesse tom de marrom aí, tá bonitinho. A gente tem ela toda em marrom. Vou mostrar para vocês como que tá por dentro também. E o livro desse mês é da Marjan Kamali, não conheço. O nome dele é As Mulheres Leão de Teherã. Não sei, não faço ideia, mas sim, foi um livro que eu vi já a capa lá nas redes da tag e agora a gente vai conferir mais a fundo. Por dentro ela tem aí esse tom de
um tom terroso, né? Terracota aí. E tá lindo, assim. Eu achei bem simples e bem bonito, por sinal. A revista tem essa capa maravilhosa que facilmente eu colocaria como capa do livro ou como ali a própria luva com esses desenhos bem bonitos. Então a gente tem o livro As Mulheres Leão de Teherã, da Marjan Kamali. Espero estar pronunciando corretamente. A gente vai ter então a cartinha ao leitor, que é tradicional, a experiência do mês, explicando aí sobre o mimo, sobre o projeto gráfico, o sumário em si, por que ler o livro. Então temos aí alguns pontos interessantes para convencer o leitor a conhecer a obra. Diz aqui, evocando o caçador de pipas e a amiga genial, esta é uma narrativa hipnotizante. Uma leitura vívida e um retrato poderoso de amizade, feminismo e ativismo político. Então a gente vai ter aí um livro com bastante ativismo, com bastante feminismo, então bem interessante. Aqui a gente tem a autora e a entrevista com ela. Tem um aviso de spoiler, então se você for ler esse livro, não leia a revista antes de ler o livro, porque você vai pegar aí alguns spoilers. Eu sempre deixo a revista para depois, mesmo que às vezes venha alguma coisa que agregue durante a leitura. Eu prefiro não correr o risco de pegar spoilers, mas aí fica a seu critério. Tem um artigo sobre as mulheres iranianas e a luta histórica pelos direitos delas. A gente tem o espaço da comunidade com o retorno da Madame Tag, que eu gosto muito da Madame Tag, já tive 2 cartinhas que apareceram. Em breve quero inventar alguma coisa. O universo do livro está bem rico, a gente vai ter mulheres e sociedade, amizade feminina, a gente tem aquela série Amigas para Sempre, Sula, Bom Dia Óbvios, Thelma e Louise, que eu amo de paixão, Persépolis, Bordados, A Separação, Lendo Lolita em Teherã. Então tem muita coisa no universo do livro aí que está relacionada com essa história do mês. E por último, aquele texto falando aí sobre os encontros da tag, fortalecendo os encontros tag. E finalizamos assim a nossa revista. Aqui no final tem uma frase da Helena Ferrante que fala: se você não tenta, nada muda nunca. Uma frase bem bonita que é da Amiga Genial, que eu quero ler logo. Sou bem fã da Helena Ferrante. O marcador também está bem rico, olha só que interessante que está esse marcador. Tudo muito bonito, tudo muito rico mesmo, esse desenho, as cores, fazendo aí alusão ao Teherã, né? Que é onde acontece essa história. E diz aqui, enquanto flutuávamos, todo o resto desapareceu. Éramos só nós duas ali, voando, as chamas quase lambendo nossos pés, o ar nebuloso e sonhador, a fumaça penetrando nosso cabelo, faíscas tocando nossos tornozelos, tão levemente como vagalumes. Olha, deve ser de alguma passagem forte aí da história, algum acontecimento bem complexo, porque é uma passagem bem interessante e faz a gente ter interesse em ler para descobrir. Agora sim, chegamos ao nosso livro do mês, que está fenomenal essa capa com esses detalhes aí laminados. As Mulheres Leão de Teherã. Então a gente tem um livro com esse verde bem bonito. A quarta capa aí com a sinopse, tá lindo também. Eu achei incrível a capa, viu? Mostrando aqui a quarta capa, eu tô olhando para a capa e tem esse brilho tão bonito com esse rosé, eu acho, nas flores aqui, tá bem legal. Teherã, anos 50. 2 meninas se encontram por acaso e constroem uma amizade intensa e transformadora, compartilhando sonhos e ambições, até que a vida as separa. Uma delas ascende socialmente, enquanto a outra parece ficar para trás. Anos depois, já adultas, elas se reencontram em um Irã à beira do colapso político.
Em meio a ciúmes, privilégios e escolhas difíceis, uma traição abala tudo e redefine para sempre o destino das duas. Forte, hein? A gente tem então uma leitura evocativa e um retrato poderoso da amizade, do feminismo e do ativismo político. Isso quem falou foi a revista People. Então tá bem lindo aí, né? Pelo que eu percebo, não é parceria com nenhuma editora, tá só o selo da Tag aqui. A gente tem a orelhinha com mais da história. Essa guarda com essa cor também tá bem bonita. Aqui atrás a gente tem a mini biografia da autora e a outra aí guarda. Então diz, Marjan Kamali é autora best-seller do New York Times. Seus romances já foram publicados em mais de 30 idiomas. Formada em literatura inglesa pela Universidade da Califórnia, possui um MBA pela Columbia e um MFA, que eu não sei o que é, em escrita criativa pela Universidade de Nova York. Talvez mestrado, não sei. Seus ensaios foram publicados no Wall Street Journal, no Literary Hub e no Los Angeles Reviews of Books. Então a gente tem aí várias publicações dessa autora. Cheirinho, como sempre, maravilhoso. Aí tem a fonte para vocês verem. Não tá tão diferente do que costuma vir, uma fontezinha pequena, mas um espaçamento tranquilo, né? E as passagens aqui entre as partes do livro bem ilustradas. Um livrinho bem molezinho com passagens ilustradas em preto aí. O livro vai ter 358 páginas e o papel é pólen. Tá bem bonitinho, tá bem interessante. Eu, como vocês sabem, não consigo ler aí, assim, tenho um interesse em livros muito de época, com recorte político e social e histórico, assim, muito aprofundado, porque acabo me cansando, acabo demorando mais para ler, porque eu quero pesquisar tudo. Então ainda não sei quando será a leitura desse aqui, mas eu espero que vocês que leram me contem também. E esse então foi o livrinho do mês de abril. Não é uma história que me empolga tanto para ler assim, mas eu tô bem interessado em conhecer um pouquinho mais e saber a opinião aí de quem já leu, de quem já começou, de quem terminou, qual foi a avaliação de vocês. Só deixar aqui nos comentários que eu leio todos e não deixo ninguém sem resposta. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Não esquece do que eu sempre digo, nunca é quantidade, é constância. Lê um pouquinho todo dia e você vai desenvolvendo aí o seu hábito da leitura. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.